objetivo desse videocurso é abordar todos os aspectos relacionados à irrigação por microaspersão. A microaspersão é um sistema de irrigação composto de pequenos aspersores que aspergem pequenas gotículas junto à base das plantas. Ele é mais adequado para culturas perenes, como a fruticultura, tendo uma eficiência de até 90%, se bem dimensionado. Ao optar por fazer um sistema de irrigação, você tem que ter em mente, principalmente, que você tem que trabalhar com bons produtos, com produtos de qualidade. Não adianta você ter um bom projeto e trabalhar com tubos ruins ou trabalhar com emissores de baixa qualidade. Isso, no final, ou você não vai ter uma produtividade que você espera, ou você vai gastar muito mais água e energia para o mesmo resultado. Hoje nós estamos vivendo uma época que não temos mais água, então temos que aproveitar o máximo possível do recurso que a gente tem. E para isso precisamos de ter sistemas bem dimensionados, com bons equipamentos, para que a gente possa efetivamente ter um sucesso na irrigação da nossa cultura. Vamos apresentar agora os componentes do sistema de irrigação por microaspersão. Temos os tubos e conexões de PVC, que podem ser de diversos diâmetros e de diversas pressões, de acordo com o projeto. Temos os tubos de polietileno, que podem ser de 16 ou 20 milímetros e são oferecidos em rolos. Temos os microaspersores e seus acessórios, as válvulas de controle e proteção do sistema, o sistema de filtragem e as ventosas. Vamos falar agora sobre os tubos e conexões PVC. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que os tubos e conexões têm que ser na mesma especificação do projeto e tem que ser de uma marca conhecida e de boa qualidade. Tubos ruins é igual a prejuízo no campo. Você vai ter mais problemas com rompimentos, mais problemas com conexões e no final o seu resultado não vai ser bom. Da mesma forma, as conexões devem ser do mesmo fabricante para que elas encaixem perfeitamente uma na outra. Polietileno são tubos flexíveis que são conectados no tubo de PVC e têm a finalidade de conduzir água até os microaspersores. Eles podem ser de 16 ou 20 milímetros e são oferecidos em rolos, geralmente de 400 ou 500 metros. Uma coisa muito importante com o tubo, já que ele fica exposto na maior parte do tempo, é que ele tem que ser de boa qualidade, com material virgem e com a pressão especificada pelo projeto, que geralmente é de 30 MCA, ou seja, o tubo tem que resistir a uma pressão de 30 metros de coluna de água. Não comprem tubos com materiais reciclados. Esse tubo fica exposto ao sol. Um bom tubo tem uma durabilidade muito alta, enquanto que os tubos que são feitos com materiais reciclados não duram quase nada e você tem vazamentos, mão de obra para consertar isso e no final tem que trocar toda a sua linha de irrigação. Vai gerar mais custo e mais trabalho para você. Vamos ensinar agora como fazer corretamente o furo para a instalação do anel de borracha. Primeiro, você deve ter a broca adequada ao anel de borracha. Geralmente o próprio fabricante vende a broca que é compatível com o anel de borracha dele. Você posiciona o local onde você quer fazer o furo e faz ele. Após feito o furo, não passe nada. Não use faca, não use estilete. A única coisa que você pode passar para melhorar
o furo é uma lixa para você somente retirar as rebarbas que porventura saíram da furadeira. O anel de borracha, agora você instala ele. Na instalação do anel de borracha não deve ser colocado graxa, silicone, nada deve ser utilizado. Então, agora você vem com o conector inicial e está feita a conexão. Outro detalhe muito importante é que na hora que estiver posicionada, a tubulação estiver dentro da valeta, você nunca deve fazer o furo perpendicular ao tubo. Por quê? Porque na hora que você for colocar a sua tubulação e ela sair, provavelmente ela vai acontecer isso, ela vai dobrar. Então sempre que você for fazer os furos, sempre faça ele mais inclinado no sentido da sua valeta, de forma que ele saia mais reto possível ou de uma forma muito suave. Dessa forma você garante que o tubo não vai dobrar. Caso você não tenha certeza, você pode comprar a broca, mas não saia furando todo o seu sistema. Teste primeiro fora algumas vezes, tenha segurança antes de passar para o seu projeto. Preferencialmente uma furadeira a bateria, já que a gente vai estar no campo e lá é difícil você levar energia até o campo. Um aspecto muito importante é que as conexões que ligam o tubo de PVC ao tubo de polietileno, as uniões e os finais de linha devem ser preferencialmente do mesmo fabricante do tubo de polietileno. E só assim a gente garante que haja um casamento perfeito entre as conexões. A união é uma peça que você sempre deve ter na sua propriedade, porque sempre você vai precisar dela. No caso de algum vazamento ou de um corte, serve para unir o tubo de polietileno. Então, ela funciona da seguinte forma. O final de linha serve para vedar a parte final do tubo de polietileno. Então é muito simples colocar. Você coloca ele, dobra e reconecta. E fica vedado. O microaspersor é a parte do sistema que vai fazer a distribuição da água no solo. O microaspersor normal possui os seguintes componentes: corpo, bailarina e bocal. Bocal, corpo e bailarina. Este equipamento é indicado para terrenos planos, onde a declividade seja muito baixa. Caso você utilize esse equipamento em terrenos com declividade, vai ter uma desuniformidade muito grande no seu projeto. Não é o equipamento ideal para isso. Para isso, temos o micro autocompensante, que possui os mesmos componentes: corpo, bailarina e bocal. Em alguns casos, um adaptador para o microtubo. A principal diferença é que no bocal nós possuímos um dispositivo autocompensante que garante que, mesmo que com declividade e respeitando os limites do equipamento, todos na linha terão a mesma vazão. É um equipamento utilizado para terrenos com declive ou, em algumas situações, quando você quer estender mais a sua linha de tubo de polietileno. Como acessórios do microaspersor, nós temos a bailarina anti-inseto, que ela veda totalmente a parte do bocal, não permitindo que os insetos entrem e travem a mesma. Isso é bem útil em algumas regiões onde você tem muito problema com insetos que travam o bocal ou a bailarina. Também nós temos as hastes, que vão dar sustentação aos microaspersores, e os microtubos, que vão ligar o microaspersor à haste e ao tubo de polietileno. O micro é conectado no microtubo de ligação
colocado na haste e conectado. Está aqui o micro montado, pronto a ser colocado no tubo de polietileno. Lembrando que a altura entre a haste e o micro deve ser a menor possível para que ele fique estabilizado. Esta montagem é inadequada, porque quando pega a pressão ou quando está quente, ele tende a ir para um lado. Então ele tem que ter a menor altura possível com relação à haste. Temos as hastes de 35 centímetros, 45 centímetros e temos as hastes de 60 centímetros. Cada uma vai ser utilizada em determinado tipo de cultura. As hastes de 35 e 45 centímetros são utilizadas com microtubo padrão de 60 centímetros, que já vem com conector de 4 milímetros para inserir no tubo de polietileno. E a haste de 60 é utilizada com microtubo de 1 metro. Para esticar a mangueira, precisamos sempre de 2 pessoas e mais um suporte para pegar o rolo. E é muito importante que a mangueira esteja com a faixa verde voltada para cima, pois só assim conseguiremos centralizar o furo do microaspersor na mangueira. Para instalarmos o microaspersor, o primeiro passo é definir qual a distância entre a planta e o microaspersor. Essa distância, geralmente, ela está definida em projeto. Lembrando que essa distância é o local onde se vai instalar o microaspersor, não o local onde se vai fazer o furo. Primeiro mede, segundo coloca-se o microaspersor e terceiro lugar faz-se o furo. Para realizarmos o furo, devemos utilizar um furador adequado e compatível com o projeto. Este furo deverá ser feito exatamente no meio do tubo de 16 milímetros, que é onde passa a faixa verde. Logo após o furo, inserimos o conector 4 milímetros e, consequentemente, o micro já vai estar instalado. É importante que a mangueira fique bem próxima à base da planta, para que diminua o risco de ter danos mecânicos. Um dos componentes de segurança muito importantes no sistema são as ventosas. As ventosas têm a finalidade de retirar o ar da tubulação e não permitir que as tubulações entrem em colapso ou que se criem bolsas de ar na tubulação que impeçam o fluxo de água dentro delas, diminuindo assim a vazão. Elas devem ser colocadas nos locais estratégicos que devem ser designados em projeto. Como no sistema de microaspersão trabalhamos com pequenos diâmetros no microaspersor, vamos precisar de um sistema de filtragem para que a água chegue limpa aos emissores e não haja entupimentos. Um sistema que não tem filtros é um sistema que demanda muita mão de obra ou pode demandar muita mão de obra, porque você vai ter que limpar os emissores que vão sujando. E com isso você vai ter um custo enorme. Os equipamentos que utilizamos geralmente são 3. Os filtros de disco, os filtros de areia e os filtros de tela. O filtro de discos é composto de anilhas sobrepostas que, quando comprimidas, formam um cilindro filtrante onde a água passa por pequenos orifícios, chegando aos emissores filtradas, evitando assim entupimentos e gastos com mão de obra desnecessário, não danificando também o equipamento. É muito importante ressaltar que o dimensionamento no sistema de filtragem deve ser feito de acordo com a qualidade da água da sua área. Um sistema de filtragem bem dimensionado leva muito tempo para ser feita uma lavagem. Os filtros de discos são ideais para águas de média e baixa qualidade, sendo o sistema mais utilizado para irrigação por microaspersão. Outro componente muito importante para a segurança do sistema é a válvula de alívio.
A válvula de alívio deve ser instalada antes do sistema de filtragem, com a finalidade de proteger todo o sistema, pois caso a lavagem do filtro não seja feita no tempo correto e o filtro fique obstruído, a pressão que vai aumentar ali ia terminar rompendo as tubulações. A válvula protege esse sistema e abre, liberando a pressão para a atmosfera. O piloto, que é um componente da válvula de alívio, ele deve ser regulado de acordo com a pressão de abertura da válvula. Então, por exemplo, se você tem uma pressão no seu sistema, a tubulação resiste até 80 MCA, ou 80 metros de coluna de água, você tem que regular o seu piloto para uma pressão abaixo disso, 70, 75, ela nunca poderia chegar a 80. Então, chegando nessa pressão que você regula, ela abre. Aqui nós temos o cavalete. A função do cavalete é dividir o sistema em setores, ou seja, quando temos um projeto, ele é dividido por zonas e se abre uma zona por vez ou um setor por vez. Quem faz este comando são as válvulas, que uma válvula não é nada mais do que um registro. Ela abre e fecha o setor. Só que ela pode ser elétrica ou hidráulica, ela é comandada pelo controlador. No nosso caso aqui é uma válvula hidráulica. Essa válvula hidráulica é uma válvula reguladora de pressão. Quem faz a regulagem da pressão é esse equipamento chamado piloto. Qual é a função de uma válvula reguladora de pressão? Num projeto de irrigação, a adutora é muito extensa, no nosso caso aqui a adutora é muito extensa. Então as pressões que nós temos nos setores, na chegada do setor, são muito desiguais. Então para que todos os setores possuam a mesma pressão de saída, nós utilizamos uma válvula reguladora de pressão. Esse piloto aqui, você vai regular a pressão que vai sair para o sistema de irrigação. Então você regula e a pressão se mantém em todos os setores, garantindo assim a uniformidade e a vazão no seu sistema. Também no próprio cavalete nós temos as duas ventosas que têm a função de retirar o ar e absorver o ar. Como assim? Aqui é a nossa adutora, essa é a ventosa adutora. Quando você inicia a irrigação, tem ar na tubulação. Esse ar vai ser eliminado por essa ventosa antes de entrar na válvula ou entrar no sistema, provocando turbulência, danificando os equipamentos. Se o sistema de microaspersão estiver em declive, quando você desliga o sistema, a tendência é que a água continue saindo pelos emissores que estão mais baixos. Com isso se cria um vácuo. Então essa válvula aqui, que é uma ventosa, também pode ser considerada uma válvula antivácuo. Ele vai absorver o ar e vai evitar que tenhamos danos nas tubulações ou mesmo na válvula. Estamos aqui mostrando um sistema que está instalado de uma forma inadequada, por duas razões. Primeiro, estamos trabalhando com as pessoas que não é autocompensante, que é um microjet, numa declividade bem acentuada. Então nunca se vai ter uniformidade dentro do sistema desse aqui. Gastar muito mais água ou muito mais tempo para ter o mesmo resultado, desperdiçando água e energia. E além disso, como ele está diretamente conectado na mangueira, e a mangueira trabalha durante o dia porque ela expande e retrai, você nunca tem uma estabilidade do jato. O jato teria que estar alinhado com a planta para dar um raio correto. Nunca ele dá um raio de uma forma correta, sempre está mais para um lado do que para o outro. Esse não é o tipo de equipamento correto para esse tipo de área. Temos sempre que buscar bons produtos, bons projetos. O preço é importante, mas não é o fundamental. O fundamental no projeto de irrigação é a qualidade do projeto, a qualidade dos equipamentos. Existem muitos materiais no mercado, agora existem poucos bons materiais no mercado. A gente tem que saber escolher os bons, porque sem eles a gente não vai conseguir ter um excelente resultado. Acabamos de mostrar como você deve adquirir e como deve montar um projeto de irrigação por microaspersão. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelo nosso e-mail projetos@irricenter.com.br
ou pelo nosso telefone que está logo abaixo. Muito obrigado e em breve teremos muito mais vídeos no nosso canal para você. Se inscreva no nosso canal e fique sempre antenado com tudo que existe de tecnologia no meio da irrigação.